pessoas que a gente gosta, o propósito de cada um de nós, na mesma direção. Falei que hoje eu estou muito feliz da minha esposa estar aqui comigo, fazendo companhia, minha filha também, todos vocês, mas em especial porque Simão Pedro estava conversando aqui com o Simão Pedro, grande palestrante espírita, vai estar aqui presente em Uberlândia de forma gratuita, né? E aí ela resolveu prestigiar a gente aqui na nossa casa, então a gente fica feliz com isso. Vamos conversar aqui a respeito de Maria de Nazaré hoje, na nossa conversa. Todo mundo esteve no céu esse ano? Vocês foram? O meu amigo foi, né? Não? No céu do Congresso, a gente fala. Se fosse no outro também estava bom. Será que tem mais gente do céu e não tem providência, né? E às vezes não consegue. Mas essa viagem aí não. Para nós que fomos no Congresso, no céu, a gente vai conversar de Maria. Tem vários temas que foi abordado lá sobre Maria, mas vamos conversar numa vertente que tem algumas coisas aqui que foi abordado no céu, outras não. Para quem já foi, a gente não ficar repetindo, não ficar com o mesmo tema. E o que foi falado no Congresso? O Congresso falou o seguinte: Maria, espírito de grande envergadura, espírito de grande poder, que aceitou a missão de vir para a Terra e ser mãe de Jesus. Espírito mais alta envergadura, que até hoje é o governador do nosso planeta, o governador planetário. Então a missão de Maria é uma missão muito grande. Interessante que o que falou lá no Congresso, o que trouxe para nós? A importância de nós discernirmos o poder, falarmos sobre Maria, porque no próprio Evangelho, que a gente sabe que tem tudo no Evangelho, tem algumas passagens de Jesus, mas retrata minuto a minuto, retrata várias coisas, mas tem poucas passagens que retratam de Maria. Então o que o Congresso falou? A necessidade de a gente falar sobre o tema. E aí, nessa primeira conversa que eu fui fazer em Maria, no outro centro, trabalhadores da luz, lá do Laranjeiras, coincidentemente, e a gente vai falar sobre coincidência, coincidentemente, que dia que a casa foi inaugurada? Dia 12 de outubro, que comemora o quê? Dia da padroeira do Brasil. A casa foi inaugurada por Jorge Couto. E aí Jorge inaugura a casa e vai para outra casa. E voltou agora, recentemente, a gente conheceu e encontrou lá por coincidência. Essa palestra foi, essa conversa nossa lá foi sobre o tema de Maria, quem rege a casa. Inclusive Jorge psicografou um livro que está gratuito também, já que falava sobre a necessidade de a gente falar. Quem quiser baixar o livro do Jorge, é um livro que chama Respingos de Maria. Ele fez essa psicografia. Ele atende lá com o Dr. Fritz e fez essa psicografia desse livro, que tem gratuito, mais 3 livros também. Ele vai falar sobre os irmãos que desencarnam através do suicídio, vai chegar outro livro também. Então a gente compartilha aqui, quem quiser, depois a gente pode passar para vocês, para vocês compartilharem no grupo, pela nossa necessidade que a gente vê de disseminar o Espiritismo e Maria. Então vamos falar aqui um pouquinho, para a gente começar, sobre Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Ataduras de Nós, Maria de Nazaré. Quem que são essas? Como nós sabemos, é o mesmo espírito de grande envergadura, que foi Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, que aceitou essa missão. E assim como a história do pescador Pedro Simão, que estava lá pescando e não via peixe nenhum, pescava, não via peixe nenhum, e aí chegou Jesus, falou para ele: não, joga a rede agora de novo. Não, já joguei tantas vezes, não veio. Não, mas joga, obedece. Ele jogou e encheu a rede. E aconteceu muito parecido também no Rio Paraíba do Sul, aqui em São Paulo, quando Domingos, Felipe e João estavam pescando. E naquela seca que não tinha nada, não pegava nada, e eles resolveram fazer o seguinte: resolveram fazer uma oração, e essa oração eles pedem para Maria abençoar, para que Maria ajuda João, Domingos e Felipe a pegar esses peixinhos. Estão naquela oração com toda a fé ali. E aí o que eles fazem? Joga a rede. Veio peixe? Não veio peixe nenhum. Mas eles puxam de novo, puxa aquela rede. O que eles encontram lá? O corpo de uma imagem. Fala, opa, acharam a imagem lá e joga de novo a rede. Puxa de novo, o que vem? A cabeça da imagem. E aí eles encontram a imagem e resolvem jogar pela terceira vez. E aí, a hora que eles jogam a terceira vez, aquela oração, aquela sintonia que eles fizeram com Maria faz o quê? Eles enchem a rede de peixe. Então, ali, aquela conexão que eles tiveram com Maria faz com que eles consigam
essa bênção de encher o barco de peixe. E ali ficou batizado o nome pela aparição da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Assim como Nossa Senhora de Guadalupe apareceu lá no México e ficou conhecido como Nossa Senhora de Guadalupe, e várias outras aparições que a gente sabe que é o Espírito de Nossa Senhora. Aí a gente pergunta, dentro da casa espírita, normalmente nós não temos o hábito de ter uma santinha. Normalmente a gente entra nas casas espíritas, o que a gente vê? A imagem de um retrato de Chico Xavier, ou de Bezerra de Menezes, de Meimei. A gente não tem esse hábito, a não ser lá na que a gente foi trabalhar a Luz da Luz, que é regido por Maria. Mas tem alguma coisa de errado nisso? Qual que é a visão espírita quanto a isso? A imagem ela serve para quê? Para aumentar a nossa conexão. Se para nós, humanos, facilita aquela conexão, na hora que a gente olha aquela imagem, então está tudo bem a gente usar, porque para Nossa Senhora, para Maria, Mãe de Jesus, ela não vai se envaidecer com aquela imagem. Aquilo lá ela já é nobre de natureza, de espírito elevado, e lá serve para nós nos conectarmos. E a conexão a gente sabe que é muito importante. Como é que está a nossa mente hoje? Como que está passando aqui dentro hoje? Como a gente vai lá 40 anos atrás, se a gente visse um filme que passou, que tem alguns filmes que mostram aquela imagem, né? Uma imagem que não existe, e de repente é criada aquela imagem daquela pessoa, e aí a gente começa a conversar com uma imagem que não existe. E se a gente visse aquilo lá, era só um filme antigamente. Hoje, quantos hologramas que a gente não vê funcionando? Reuniões que são feitas através de hologramas. Da mesma forma, nós pegamos o telefone aqui, conversamos com o nosso amigo lá no Japão. Está chegando alguma conexão, tem algum caminho para passar aquela imagem perfeita, a voz dele que sai com uma energia dali de dentro do telefone? Não tem uma voz, né? Não tem nada aqui. É apenas a energia. Eu falo para o Thiago, a gente pega o carro, pega o carro, às vezes vai andar, está com um problema no rádio, a hora que a gente andou 10 minutos, aí ele começa, conecta alguma coisa lá que faz ele conectar. Então é a frequência da rádio que está. E a mesma coisa, qual que é a frequência hoje da nossa rádio? Aonde nós estamos conectados com a nossa mente? Já viu aqueles casos? Né? Às vezes a gente fica assim pensando em problema, e a gente pensa no problema, o que vem mais? Mais problema. Não é isso? E a gente pensa de novo no problema, o que vem mais problema? E aí a gente pode fazer uma experiência que hoje a ciência ela está trabalhando para evoluir junto com a religião, né? Com a fé. Então, nós vemos várias curas que acontecem na casa espírita, e aí a gente vê essa ciência trabalhando. Então, qual que é o experimento que a gente faz? Conecta com um pensamento positivo, conecta com aquela energia, como se fosse lá no Google. Vamos pensar que dentro do nosso software ali é como se fosse lá na internet. Nós jogamos lá morango, o que vai sair lá na internet? Toda a descrição do morango. Se você clicar em imagem, o que sai? A imagem certinha do morango. Então é um treino que a gente pode fazer na nossa mente, que é colocar dentro da nossa cabeça os pensamentos positivos, pensamentos elevados. E se Maria está ali na nossa frente através daquela imagem, nos ajuda a conectar com esse pensamento, nós possamos fazer dessa forma, olhar para ela. Se a gente já passou desse estágio, a gente não precisa mais conectar com ela, então que a gente só conecta com os nossos pensamentos. Mas é um teste que a gente sempre convida a ver, a refletir, olhar para dentro de nós. Assim como os pescadores João Domingos e Felipe ali conectaram com ela naquela união, falou, não, agora vamos fazer uma oração com a Maria, vamos jogar a rede de novo. E aí veio. A gente faz esse teste também. Tem aqui em Uberlândia, a gente sai daqui e vai até a Maria. Muitas pessoas fazem isso, independente da religião. Na última vez que eu tive a oportunidade de fazer isso, encontrei um irmão lá que era de outra doutrina. A doutrina dele, inclusive, ela nem aceita Maria da forma que ela é, não cultiva imagem, não aceita nada disso. É uma pessoa comum, que viveu para eles, Maria é uma pessoa comum. E o que ele estava fazendo? Ele estava nesse trecho, onde que todo mundo sai daqui de Uberlândia e vai até a Maria da Água Suja para celebrar a vida daquela santa, que tantas bênçãos a gente recebe ali. E ele estava fazendo o quê? No caminho, olha que humildade, da doutrina dele, ele estava lá para fazer massagem nas pessoas que passam, né? Lavava os pés das pessoas lá na antena. Não sei se vocês têm aqui o hábito de ir para lá, mas ele ficava ali naquela antena. Naquele momento eu ainda não tinha nem trabalhado com ele. Conheci ele lá
E aí depois, porque eu tive a passagem aqui também, depois eu fui trabalhar com ele em outro lugar. E olha que bonito. Então, vai além da nossa doutrina, que a gente, todo mundo está aqui porque todo mundo tem a fé, todo mundo já tem esse conhecimento, então vai além disso. Vai pelo amor, pela caridade. E a partir disso, a partir da nossa fé, a gente recebe as bênçãos de fora, de acordo com o nosso conhecimento, né? Falam para tomar muito cuidado com o que a gente pede. Então, vamos observar isso também. Mas muitas graças são concedidas de todas as formas. Quem consegue andar aqui, quem consegue levar um alimento ali, levar esse alimento. Então, Maria está sempre nos amparando dessa forma, nos abençoando. E dentro do próprio Evangelho de Tiago, relata uma história de Joaquim. Não sei se vocês já conheceram a história de Joaquim. Se estiver repetindo aqui, vocês podem levantar a mão. E a gente passa para a outra, tem várias. Mas Joaquim, na sua época, Joaquim, judeu, homem de bem, servia a Deus, servia aos próximos, servia a seus empregados. E, de acordo com o proto-evangelho, ele ia ao templo, cultivava, que naquela época cultivava de levar as ofertas. Levava as ofertas ali para Deus, um homem de muito bem. Até que chegou um dia, Rubem, que é o sumo sacerdote daquele lugar que ele frequentava, falou: não, você não pode entrar aqui mais, porque você foi desonrado por Deus, Deus te desonrou. E ele volta para casa, casado com um ano, muito triste, falou: olha, não podemos mais levar a oferta no templo, como é que nós vamos fazer agora? Vamos entrar em quarentena, no período que a gente está passando agora, né, quarentena. Alguns fazem algumas promessas, outros não. Eles falam para destacar a promessa da oração, a promessa do pensamento. Né? A gente às vezes para de tomar cerveja, para de comer açúcar, e eu parei de comer açúcar. Né? Depois você me ensina. Depois você me ensina. Parar? Rapaz, tem tua opinião, hein? Mas é a carne. A carne? Na última semana não comi um dia. Aí Um dia de carne. A semana é quarta e sexta. Sempre. Isso. E aí eles falam pra gente observar. Eu parei de comer açúcar, por exemplo. Parei de comer açúcar, mas não fica falando mal dos outros. É isso. Você não vai resolver, tá? Então vamos lembrar sempre dos princípios. E naquele momento, Joaquim é proibido de levar as ofertas ao templo porque foi desonrado, porque ele e Ana eram considerados inférteis, eles não podiam ter filhos. Então, Rubem proíbe que Joaquim e Ana vão até o templo. Joaquim e Ana decidem naquele momento entrar em oração. Entra no processo de quarentena. Ana fica em casa fazendo a sua quarentena, orando para Deus. Joaquim vai para o deserto, sobe em oração, em jejum, e passa por todos os desafios que tem que passar ali no deserto, até que no momento que chega o anjo, no 40º dia, fala para ele: Joaquim, vem trazer um anjo, que é o mensageiro de Deus, veio trazer a mensagem para Joaquim, que ele foi concedido com a graça, foi agraciado com a bênção de ser pais e mães. Ao mesmo tempo que o anjo dá a mensagem para Joaquim no deserto, vai até Ana, informa Ana também, e Joaquim desce feliz, abraça Ana, que os dois já estavam sabendo da informação que o anjo trouxe para eles, se abraçam e ficam muito felizes. Só que tem uma observação: em determinado momento, essa criança que vai ser concebida, ela vai servir à vontade de Deus. E aí vem Ana dar à luz, considerada infértil, dá à luz a nossa querida Maria de Nazaré. E aí a gente traz essa análise com a ciência, que da fé com a ciência. Hoje a ciência está em tanto recurso, então mães a gente vê aí de várias idades que querem ser mães e não podem, e a ciência traz essa solução, traz medicamentos. Tem quantas mulheres aí que querem ser mães e não podem? E a ciência dá esse auxílio. A ciência, os médicos também dão esse auxílio, será? Tem um doutor que não tem nome, que às vezes minha esposa vai lembrar melhor que eu aqui. As mulheres falam que só de chegar lá, não estou conseguindo engravidar. Só de chegar lá não precisa nem tomar o remédio, que já engravida. Não precisa tomar o nome, não sei se pode, mas assim, será que ele é um médico? Ou quando a mediunidade dele não atua e ele dá o remédio, então existem cura de acordo com a fé e de acordo com o merecimento. Se a gente busca, se é a vontade, e quem que realmente não pode ter filho? Quem que é a mãe que realmente olha? Isso aí é considerado infértil. Quantas crianças no mundo que a gente tem que a mãe não pôde cuidar, que estão em orfanatos? E o trabalho das nossas professoras, tanto que é bonito. As professoras não são mães?
E aí? E na evangelização? Isso é um trabalho de mãe? Trabalho de família? Então Maria de Nazaré traz o quê? Exemplo de conduta, exemplo de mulher, exemplo de serviço. Que todos nós, porque metade do mundo é mulher, a outra metade é filho das mulheres. Então, isso aí é uma conta que fecha fácil. Com isso a gente traz aqui, inclusive estamos aqui parabenizando todas as mulheres, as nossas mães, queridas mães. Eu vi que semana passada não falou das mulheres, mas como a gente está no mês das mulheres, tem uma frase muito bonita aqui, um recadinho que foi trazido aqui. Quando você decide mudar, tudo muda ao seu redor. Que é uma adaptação de uma frase de uma alma também muito evoluída, que é de Gandhi. Foi o primeiro que eu vi a respeito dessa escrita, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se hoje nós estamos conectados com Maria, nós vamos encher nosso pau de peixe. Ou se a gente não está conectado, qual é a conexão que a gente precisa mudar? O que a gente precisa mudar? A gente vê esses exemplos, Gandhi, Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá. Chico Xavier nem se fala, né? É exemplo maior para nós. Então, são grandes missionários que passaram por grandes provas. Como eu estava vendo também, Ivone do Amaral, quantas provas que esses irmãos passaram, quanta dificuldade, pobreza ou não pobreza, sofrimento, questionamento. E quais são as nossas provas? Qual que tem sido a nossa conexão? Se Chico só falasse assim: não, tá ruim, tá difícil, estou sofrendo isso aqui, não estão acreditando em mim, então vou parar. E aí? Olha o tanto de obras que nós teríamos perdido, olha o que a gente teria perdido no mundo, e assim é como nós. Se eu falasse assim: não, nossa, o Ori é chato demais, não quero assim não. Mas não é só o Ori que está lá, não é só o Bruno que está lá, que é chato, que ninguém quer ver. E a espiritualidade, a cura, e o trabalho, e a missão que nós temos de levar a doutrina espírita para outros. Assim como o doutor Bezerra conheceu o espiritismo aos 40 anos, nós vamos falar um pouquinho mais dele, dessa ligação com Maria, mas que conheceu o espiritismo aos 40 anos, na oportunidade que ele teve ali, de receber um livro, no seu aniversário de 40 anos, que é um livro que chama Livro dos Espíritos. E aí ele recebeu esse livro, muito religioso na época, conhecedor do Evangelho, da Bíblia, de todas as palavras. O Dr. Bezerra recebe esse presente, recebe esse livro, e aí ele fala assim: nossa, peraí, mas isso aqui é diferente da minha religião, mas eu concordo com isso aqui eu também penso desse jeito, isso aqui eu também penso desse jeito. E aí? Ele passa a adotar a doutrina como parte da vida dele. E ele passa a ser, com certeza, um dos maiores disseminadores do espiritismo que nós temos. Só que o que acontece? A família dele fala: doutor, a partir desse momento, se você, Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes, resolver seguir essa doutrina que é contra os princípios, contra nossos ensinamentos, nós estamos rompendo nosso laço familiar. Ou você segue essa doutrina, então você volta para os nossos ensinamentos tradicionais. E aí a gente sabe o que ele faz. Um dos maiores disseminadores do espiritismo. E nós, quando o coleguinha lá no serviço afasta ou vira a cara porque não concorda, não conhece, o que a gente faz? Continua, persiste ou sofre? Ou quando um familiar começa a afastar da gente. Então, cada um de nós aqui carregamos essa sementinha de disseminar o espiritismo, sem chocar com a fé, sem chocar com os ensinamentos de ninguém, né? A gente tem que respeitar, se a pessoa tem abertura para ouvir, a gente fala, a gente não vai debater. Se ela acha que aquela ali é o melhor para ela, se está fazendo bem para ela, tudo certo, né? A gente procura o que é melhor. Se a gente tem conhecimento, se a gente sabe, está tudo certo. Desculpe, por favor. Mas você citou o Dr. Bezerra aí, que eu não sei se você já ouviu o credo do Dr. Bezerra de Menezes, o credo do católico lá, né? Creio Deus Pai Todo-Poderoso, em resposta a essa fala da família dele, ele escreveu um credo espírita para o irmão dele. Você conhece, né? Pode falar, eu lembro dele. O nome dele é muito extenso, né? Aí ele algumas abordagens, ele vai citando quase igual, né? Só que daí chega no final lá, ele muda, né?
Na igreja católica ele fala na igreja universal e tal, né? Então, Ele traz algumas visões diferentes que até hoje nós buscamos, inclusive uma passagem dessa é tão interessante porque tudo é uma evolução. Se a gente fosse continuar, muito legal o que o João colocou aqui, porque se nós fôssemos continuar olhando a visão lá do Antigo Testamento, não foi necessário para aquela época? Foi necessário, porque era aquilo que tinha, era a instrução. Aí Jesus já vem e traz outra instrução. Aí os homens lêem daquela forma, até que o doutor dizer, com a orientação que ele tem, ele instrui a família. Só que a família ainda não estava no ponto certo. Eles ainda não estavam prontos, não é isso, Júlio? Por favor, se tiver alguma coisa para complementar, fica. Não, tá ótimo. Mas é essa visão. Naquele tempo, a família ainda não tinha nossa visão. E é a mesma coisa com a gente. Aqui, todos têm a visão que a gente tem aqui. E a gente tem que respeitar cada um no seu tempo. Vai chegar, eu brinco muito com um tio meu, que eu falo para os meninos, que tem um tio minha que é muito católico e católica mesmo. E ela não me deserdou, até hoje ela me considera sobrinho dela, então eu fico feliz com isso já. Tá bom, então. E aí tem o meu tio que é também teólogo, e aí ele já mudou, ele era muito católico, e aí ele mudou a visão dele. Hoje ele já vê de uma forma um pouquinho diferente, a gente conversa, só que ele ainda não acredita, né, na reencarnação. Aí, só que ele já enxerga de uma forma diferente e às vezes as pessoas vão ouvir no tempo certo. Por isso que é a nossa função de chegar e de conversar e de mostrar. E tanto que ela está ouvindo um pouquinho, porque você imagina, se a gente fizesse a nossa passagem lá para o plano, ficar só dormindo. Não, foi o Bruno, foi um errado, um pecador, errou, fez tudo de errado e agora só vai ficar dormindo lá ou vai ficar queimando. Vai acontecer alguma coisa ruim com ele, vai ficar lá para cima. E a oportunidade, Deus não é bondade? Deus não é pura bondade? E a oportunidade que nós temos de evoluir? Agora eu só vou ficar lá no lado ruim, ou só vou ficar do lado de Deus, do lado bom? Como é que é essa oportunidade, a gente se evoluir? Então essa conversa, para quem tem uma abertura para ouvir a gente, é muito importante, né? É um pouquinho de gotinho em gotinho. E se Deus é pura bondade, por que o Elipe veio todo musculoso e eu vim magrinho? Deus não podia ter mandado eu magrinho aqui, fraco. Por que o Júlio veio rico e eu pobre? Não podia, Deus é bondade. Então, ele te fez um vir em uma condição e outro em outra. Não, já foi o nosso plano acordado, de acordo com a sementinha que a gente planta. Então, isso são algumas visões que a gente vai podendo ter a oportunidade de compartilhar com os outros irmãos que a gente tem, para ver essas diferenças e com muito respeito a cada um, que tem muito apelo, inclusive faz mais caridade do que espírito, né? É isso mesmo. Então, se respeitando, então quando a gente está aqui, receber essa bênção, poder compartilhar com cada um de nós. E voltando a essa fala aqui, em Mateus capítulo 1, versículo 28, quando Maria já está maior, ela vem receber a mensagem do anjo, a mensagem de Deus. E aí, isso aqui ressalta a importância do Espírito, a elevação de Maria. Porque quem que salva, quem que salda Maria é o anjo. O anjo reverencia Maria e vira para ela e fala, está lá no Evangelho de Mateus: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Então o que acontece ali? O anjo, Gabriel, reverencia Maria. E aí ele informa para ela que ela será a mãe de Jesus e tudo mais. E aí ela responde: eis aqui a serva do Senhor, que cumpra-se sobre mim a sua vontade. E aí a gente está aqui no intuito de buscar servir ao próximo, não é isso? Tem um poema muito bonito também que eu trouxe aqui para compartilhar, que ressalta essa frase. Viver para o bem dos outros, conquanto nem sempre agrade, não é somente dever, é a lei da felicidade. O amor disciplina tanto que não é somente dever, é lei da felicidade. Então, como que nós somos disciplinados? Nós vamos agradar todo mundo? Nem Jesus, né? Agradou todo mundo, quanto mais pela gente, que a gente vai agradar todo mundo. E Nazaré mesmo. Jesus era bem aceito em Nazaré. Jesus fez poucos milagres, não foi isso? Sim. Poucos milagres em Nazaré porque naquela terra ele não era bem aceito. E o que eles fizeram? Levaram o nome de Nazaré para o mundo, implicaram o nome de Nazaré. Hoje todo mundo conhece Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré. Então, nós vamos agradar todo mundo, assim como ele não agradou? Não, nós não vamos. Mas é dever nosso. E
recompensa da lei da felicidade. Fazer pelo nosso próximo, servir. E isso ressalta que a serva do Senhor. Então, exemplo de mulher e de pessoa. É só, assim como mulher, o amor maior, como a frase dita por Chico, nosso querido Chico, a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. Às vezes a do pai não arrebenta, né, gente? Dá uma batidinha lá, mas vamos continuar forte que nós vamos conseguir também. A gente vai falar sobre a oração do pai também. Pelo menos tentar, né, Bruno? Podemos tentar, né? Tentar, né? Devagarzinho a gente vai abrir, bater, né? A gente tem. Mas o amor de uma mãe é o maior amor que a gente tem no mundo. É um amor incondicional, um amor de mulher. Como a gente falou, todos nós viemos da luz. Olha a dádiva de ser mãe gravida, gera esse bebê no ventre por 9 meses, dá a luz. Aí nós viemos aqui no mundo, aí depois que ela dá a luz, ainda amamenta, dá aquele amor. Hoje no mundo que a gente vive, volta para o trabalho, e aí as mães de afeto, vós, famílias, mães nas creches, professoras dão aquele aconchego, dão aquele cuidado. Então é um amor maior, um amor de mãe. E aí Maria, o que ela faz? Ela vai para a casa de Isabel. Isabel, não sei se vocês conhecem a história também, estou compartilhando, se repetir, vocês levantam a mão e falam. Mas Isabel, esposa de Zacarias, mãe de João Batista, que também é estéril, e foi mãe aos 60 anos. E aí Zacarias era incrédulo, daqueles, igual alguns que a gente conhece, que às vezes é incrédulo até conhecer. Zacarias era incrédulo, ele ficou sem falar, até que chegou o dia do nascimento de João Batista, eles queriam colocar um outro nome, aí a voz dele fala, volta, e aí foi feita toda a oração. E batiza João Batista, e o que a Maria faz? Isabel, estou aqui para te contar, você é mãe de Jesus e tudo mais, que é a prima dela, e ela fala, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E o que a gente vinha falando, que até o Júlio citou, aquela oração que era feita, aquela forma de pensar, e até hoje o que a gente repete mais de 2000 anos, que traz essa conexão. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Que o anjo falou para ela, salve agraciado, o Senhor é contigo, o Senhor é convosco. E aí depois, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vamos estar aqui em Mateus capítulo 1, até hoje nós fazemos essa oração, quantas vezes que nós nos conectamos através dessa oração com Nossa Senhora, com Maria Santíssima, há 2000 anos atrás. Com isso a gente vê, se é com a oração que foi dita através das palavras de Isabel, através das palavras do anjo, que vamos nos conectar. Se é com a imagem, vamos nos conectar. Se já passamos dessa fase, estamos na fase da mentalização e através da nossa mentalização criar alguma coisa de bom, então vamos fazer com a mentalização. Tudo se cria a partir da mente, né? Tudo que está aqui nesse mundo foi criado através do pensamento primeiro. Né? Então, se minha vida está com problema, como foi criado esse problema? Lógico que tudo vem dos nossos planos encarnatórios, tudo vem das sementes que nós plantamos. Mas e aqui na matéria, onde que a gente está hoje? Nesse momento, se eu quero resolver alguma coisa, como é que eu vou resolver? Qual que é a semente que eu tenho que plantar? Essa aqui é a conexão que a gente tem que fazer. Sementinha que eu tenho que plantar. Ah, mas é bobeira ficar só com pensamento positivo, estou sendo hipócrita, estou sendo bobo. Não, a gente não está sendo bobo, a gente tem que fazer a nossa análise. Aqui faz sentido, aqui não. Mas se você pensar no problema, o que nós vamos colher vai ser problema. Se nós estamos pensando na solução, nós vamos colher a solução. Haroldo traz para a gente uma análise de um filme muito interessante. Quem gosta de filme, eu ia até falar que o Zílio Gasparetto fala que nada é por acaso. Tinha notado aqui que a primeira passagem que eu gosto de falar é Mateus 18, 20. Onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, lá eu estarei. E aí, por coincidência, o Júlio citou essa mensagem. Né? Então, Zílio Gasparetto, quem não viu ainda ou não leu, quem gosta de ver filme, tem a obra no filme. Quem gosta de ler, tem o livro, que é um best-seller. Mas é excelente e com as tramas. Excelente, não é? Conta todas as tramas ali. E nada é por acaso, né? A gente chega lá no lar, vou falar de Nossa Senhora, primeiro, procurar Deus ouvir
mas que dá uma resposta para aquele testamento. Então, chega aqui, o Júlio está falando justamente da primeira palavra que vai falar o Fala. Então, nada é por acaso, é tudo conectado. A gente não está aqui nessa vida por acaso. Nós não estamos passando por aquele desafio lá por um acaso, mas nós temos os nossos amigos, nossos anjos protetores, que estão do nosso lado aqui, para nos dar a mão, né? Para ver que, assim como aqueles grandes missionários, para exemplo, que são exemplos, ninguém escala para a gente, também tiver o apoio do seu amigo espiritual, assim como os amigos na terra, nós sempre vamos ter o lugar que nos vamos parar quando a gente está com um problema mais sério, um amigo que vai estar do nosso lado para nos dar a mão, a família. A gente está falando muito de mães aqui, tem mães que erram, com certeza. Não tem as mães que deixam os seus filhos, por um certo motivo, e o filme de Zília Gasparito que fala que nada por acaso, justamente em torno dessa mãe, que fala justamente a trama principal disso. Porque as mães também, nós erramos, pais, mães, então naquele momento que ela, em outra vida, errou em relação ao filho, nesse momento ela não pode estar perto do filho mais. E aí ela faz essa doação do filho, e aí o que ela faz? Onde que ela, aquela vontade dela ver ali de novo a criança, e aí aquele sofrimento que ela fala, por que eu aceitei esse dinheiro? E agora eu não posso ver meu filho. E aí onde que ela acha o aconchego para ela? Onde que ela acha o entendimento? E as coisas vão clareando na vista dela? Dentro da casa espírita. E a espiritualidade dá oportunidade para ela servir de uma outra forma. Com isso a gente vê o quê? Nossa, minha mãe foi mal para mim, minha mãe me abandonou, minha mãe fez isso comigo, não me deu aquilo. E aí a gente entende. A mãe é o amor maior. Mas se a minha mãe errou comigo, por mais que ela tenha errado comigo, o principal ela já me deu. E hoje em dia está difícil, né? Encarnar e vir com o mundo. Então a minha vida ela já me deu. Nós temos que ter gratidão aos nossos pais, honrar nosso pai, nossa mãe, por mais que ela tenha errado com a gente. E aí a gente fala também dos apóstolos, tanto que é bonita a história de Pedro, João, a gente vê aí Simão Pedro, a rocha que edificou a igreja, e aí a gente olha como ele é um exemplo, né, para nós seguir. Paulo, caçador de cristão que converte sua vida e começa a ser o maior apóstolo, passa a ser o maior apóstolo, um dos maiores discernidores do evangelho. E a gente olha para Judas. Judas espelha o que na gente quando a gente olha para Judas? Traição. Traição, não é? Exato. E aí a gente olha para Judas e espelha a traição. E Humberto Campos, quando está no plano espiritual, tem a oportunidade de conversar com Judas. E aí ele fala com Judas, e aí ele retrata no livro Crônicas de Além Túmulo. Crônicas de Além Túmulo, ele retrata essa conversa. Judas realmente foi do jeito que está lá no Evangelho? Nós conversamos o Evangelho, a Bíblia, tem várias passagens de livro, mas tem minuto a minuto dos Evangelhos, tem minuto a minuto dos apóstolos, não tem. Nessa conversa, o Humberto Campos manda essa psicografia que Chico Xavier psicografou, Crônicas de Além Túmulo, e Judas faz o relato, como é que aconteceu. Então, como é que foi, Judas? Judas conta que, olha, foi mais ou menos assim, mas teve uns detalhes a mais aí, Humberto. O que ele relatou com Humberto? Judas, o povo esperava ser liberto através da força, esperava o Messias que vinha lutar com os guerreiros, que vinham libertar sobre a opressão de Roma sobre aquele povo. E é isso que eles esperavam. Então, muito astuto, o povo chega para Judas e fala para ele, olha, Judas, esse seu Jesus, Deus, essa amorosidade, de paz, olhais, aves no céu, vamos dar uma face, vamos dar a outra face. Ele nem gosta de riqueza, como é que ele vai promover, como é que vai ter poder? Ele não tem, como é que ele vai juntar para libertar o povo da opressão? Aí o que eles falam? Ju, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso de forma mais rápida. Você conta para nós onde está Jesus, e aí a gente prende ele e depois a gente liberta. Prende ele, a gente mata quem tem que matar, resolve da forma que a gente tem que resolver, de forma rápida, e aí a gente solta ele. E é um conto que até hoje, às vezes, nós caímos, que durou muitos dias, caindo nesse conto. O conto que Judas caiu. A gente vê até hoje Judas com a imagem de quê? Do materialismo, do dinheiro, porque depois que ele fala isso, ele fala, ó Judas, então entrega ele para a gente prende ele, depois liberta,
E ainda nós vamos te dar um dinheiro aqui, porque senão como você vai fazer campanha para a gente tomar o poder aqui e tudo mais, e coloca ele no trono lá, deixa ele sentado no trono governando capaz, porque a gente já vai ter resolvido as coisas. E aí Judas faz o que? Entrega, comete o ato. Depois que ele vê o mestre dele suicidado, depois que ele vê o mestre dele ser crucificado, ele tira a vida do jeito que a gente sabe. E nessa aqui a gente traz a analogia. Judas teve a parte da matéria? Teve. Mas e a parte de querer resolver as coisas do nosso jeito, do jeito humano? Nós queremos muitas vezes resolver as coisas do nosso jeito, esquecendo que quem que é as leis divinas, que as coisas são do jeito que Deus quer, que o Pai quer. Nós temos que fazer a nossa força, sim, mas de forma pacífica, amorosa. E Judas cai nesse ponto, na vontade de resolver as coisas de forma enérgica. E às vezes, muitas vezes, a gente vê uma situação e fala, nossa, vai deixar o outro falar desse jeito? Não vai revidar não? Nossa, vai deixar isso, fazer isso para você? Não vai revidar não? Quantas vezes que a gente leva, até no trânsito leva uma fechada e a gente revida. E é esse que é o ponto que Judas cai, segundo Humberto nessa crônica, eu já nem tudo. Ele cai no ponto que resolver as coisas acreditando no homem, acreditando na força e também colocando a matéria em primeiro lugar. A gente sabe que colocar o mandamento a mais seu Deus sobre todas as coisas, não as coisas sobre seu Deus. Com isso a gente vê que Judas também errou. Assim como às vezes nós aqui no plano também erramos. Então estamos muito mais perto às vezes dos que estão errando do que os apóstolos, mas caminhando sem estar lá, com a oportunidade de estar na casa espírita, conhecendo cada vez mais, tendo essas conversas, recebendo a bênção que a gente recebe aqui sempre e, na medida da nossa evolução, dando passinho de cada vez, junto, dando a mão para os irmãos que estão do lado, ouvindo cada um e, acima de tudo, confiando em Deus, nessa espiritualidade amiga, para que a gente evite o ponto que Judas caiu e que até hoje está indo de uma forma muito forte. E depois que ele faz a passagem, a gente volta na história aqui de Momentos de Ouro. O livro de Momentos de Ouro, de Maria, não sei se eu notei, mas eu vou lembrar. Momentos de Ouro tem um poema que chama Retratos de Mãe. E dentro do poema de Retratos de Mãe, relata como que foi a passagem de Judas. O que acontece depois que ele chega do outro lado? Como a gente vê vários irmãos que vêm na casa, revoltados, nervosos, bravos, porque partiram desse mundo e não querem se dar o perdão, acham que não merece o perdão. E aí, nesse poema de Retratos de Mãe, Maria Dolores retrata nesse poema que Judas está lá no sofrimento, naquela revolta, naquela luta, até que ele se afasta de tudo quanto é luz. Chega uma luz, Judas afasta, até que ele vê uma luz diferente chegando perto dele. E essa luz vai aproximando cada vez mais, vai aproximando cada vez mais. E aí essa luz começa a tomar forma de mulher. Essa luz toma uma forma de mulher, chega para ele e fala, não, se afasta de mim. Você não sabe quem que eu sou. Aí ela, tudo bem, eu sei quem que você é, passa a mão na cabeça dele. Eu sei quem que você é. Ela, não, você não sabe o que eu fiz. Afasta de mim, muito revoltado, até que ele resolve falar para ela, olha, eu sou Judas Iscariotes. Fui eu que entreguei Jesus para ser crucificado. Então você se afasta de mim agora. Aí ela, sim, eu sei quem você é. Passa a mão na cabeça dele e fala, eu sou a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. E a partir de hoje, eu vou te ajudar no seu processo de regeneração. A partir daí a gente vê o amor de mãe. Maria vai ali, que teve no Calvário, passou por aquela dor, acompanhou Jesus naquela dor imensa, naquele sofrimento. Foi acolher quem? Judas entregou seu filho. Profundo. Entregou seu filho. Olha o amor, né? Olha o amor. Às vezes pisa no dedão do nosso filho e a gente quer fazer o quê? Quer ir lá brigar. Não é isso que a gente faz? Chegou seu filho, o que você ensina para o seu filho? Nossa, vou lá, filho, vou brigar. Aos pouquinhos a gente vai evoluindo, né? Mas estamos nessa fase totalmente de evolução. Então Maria dá a mão para aquele que entregou seu filho para ser crucificado. Perdoa. E até hoje, como nós sabemos, está no trabalho junto com seus tarefeiros de resgate aqueles que partiram desse mundo de forma prematura, antes do plano espiritual combinado, estão em extremo sofrimento, extrema dor, e estão recebendo o amparo dela,
nossa querida Maria Santíssima, junto com os seus trabalhadores, tanto lá quanto aqui. E é um trabalho muito bonito, né? Eu acredito que é de grande graça a equipe do céu, do Congresso, trazer esse tema para a gente, porque isso é um tema que cada vez mais nós vemos aí, quantos desafios hoje psicológicos, quantos irmãos que estão fazendo isso, tem se tornado cada vez mais comum, não é isso? Então a gente vê a necessidade do Espiritismo, que mostra uma nova vertente, que dá a mão e tem essa oportunidade de resgatar, de ajudar esses irmãos. E Dr. Bezerra, que a gente já comentou, né? Falar de forma mais breve de Dr. Bezerra, que poder da oração do pai, nós falamos do poder da oração da mãe, a gente já sabe, né? Que arrebenta as portas do céu, igual o Chico falou, e do pai. Dr. Bezerra teve várias provas para continuar no Espiritismo também. Uma das provas que ele teve foi a perda prematura da filha, ainda jovem, perdeu. E a conexão de Dr. Bezerra era tão forte com Maria, e o que ele faz? Ele chega ali, no momento do velório dela, pede para que os anjos, Maria, proteja a filha dele. E vai abalado para casa, abalado na continuidade do Espiritismo, até que no outro dia ele resolve, o presidente da Federação Espírita Brasileira, resolve ir para a Federação. E recebe a visita da filha dele. Fala: pai, seus irmãos me ajudaram aqui, continue firme. Olha a conexão dele. Então ele ora com Maria e Maria pede para os telefeiros ajudar a filha dele e acolher ela. Isso faz o quê? Dá força para o Dr. Bezerra, para ele continuar dentro desse projeto tão bonito que é o Espiritismo. E dentro das coincidências, que nada por acaso, algumas coincidências profundas, o Dr. Bezerra faz o desencarne. Em 1900, o Dr. Bezerra desencarna. E olha que coincidência, quem que encarna em 1900? Ivone do Amaral Pereira, uma das grandes disseminadoras do Espiritismo também, que a gente já conhece. Ivone estava no processo e ela bebê ainda, e aí ela estava dentro de um caixão para ser enterrada. O que a mãe dela faz? Oração. A mãe dela ora, pede para Deus, fala: se ela sair, se for da vontade do Senhor que Ivone saia e volte à vida, a gente vai determinar a vida dela para servir a Deus. E aí, então Ivone volta à vida. Foi diagnosticada com catalepsia. Ivone volta à vida, e quem que passa a ser o mentor de Ivone? Olha que outra coincidência. Dr. Bezerra, que desencarnou no mesmo ano que ela nasceu. E quando Ivone ia queimar a obra, uma das obras mais importantes que a gente tem no Espiritismo, que é Memórias de um Suicida, estava na mão dela para ser queimada. O Dr. Bezerra segura e fala: não queima, continua. E ela continua no processo, e hoje a gente tem a oportunidade de ter ela mentorada por Dr. Bezerra, que tinha essa conexão, que nada por acaso, essa enorme conexão com Maria, mentora Ivone, que nasce no mesmo ano que o Dr. Bezerra e que escreve a obra Memórias do Suicídio, que até hoje ampara nós, para que a gente tenha essa consciência. Então, nada por acaso. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, tá? Levando essa mensagem. Espero que a gente possa cada vez mais conectar nossos pensamentos com a positividade, se for com Maria, que a gente possa servir com ela no coração. Muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo de vocês, que Jesus abençoe cada um. Obrigado.